Olá, amigos e amigas da TV Cidade, está entrando no ar o seu Cidade Esporte e hoje com os seguintes destaques. Kickbox. Conheça o esporte de combate que mistura diferentes técnicas de luta e leva atletas paraibanos ao Campeonato Brasileiro. Na entrevista desta semana temos Halen Amorim. Ele é piloto bicampeão brasileiro de Super Street e fala da modalidade e suas experiências com ela. No quadro especialista, a médica cardiologista do esporte, Larissa Vale, explica sobre morte súbita em maratonistas. E ainda tem o futebol paraibano nos campeonatos brasileiros da série C e D. Tudo isso agora no Cidade Esporte. Estamos em sinal aberto no canal 6.3 e no YouTube TV Cidade João Pessoa. Kickbox. Conheça o esporte que envolve várias técnicas de lutas e leva paraibanos ao Campeonato Brasileiro. Vamos assim? Se você pensa que kickboxing é só sair dando chute e soco por aí, segura esse direto, que a coisa é muito mais técnica do que parece, viu? E nesse tatame aqui tem paraibano treinando pesado para representar o estado da Paraíba no Campeonato Brasileiro da modalidade que acontece de 18 a 22 de junho em Brasília. Então bora descobrir o que é o kickboxing, como é que funciona essa competição e também o que esses atletas têm de garra e de disciplina. O kickboxing nasceu da fusão de artes marciais orientais com o boxe ocidental e mistura técnica, resistência e muita velocidade. A modalidade ganhou força no Japão e nos Estados Unidos lá para a década de 60 e 70 e hoje é disputada no mundo todo com diferentes regras e também categorias. No Campeonato Brasileiro, os combates são divididos por peso, idade e nível técnico. Os atletas lutam em rounds cronometrados, geralmente de 2 a 3 minutos. E a pontuação é dada com base na precisão, força e também na variedade dos golpes. E os equipamentos obrigatórios? Luvas, caneleiras, protetor bucal, capacete e também, é claro, muito foco. Eu era gordinho. Aí eu sofria bullying, velho, no colégio. Aí eu usei como válvula de escape. Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma luta pra treinar, pra galera não mexer mais comigo. Aí isso me motivou. Aí eu comecei a treinar, comecei a gostar, comecei a me destacar em campeonatos. Aí depois que eu comecei a me destacar em campeonatos, eu tive aquela ideia de abrir minha academia. Aí abri minha academia e graças a Deus, hoje em dia, nossa academia é referência aqui na Paraíba quando se fala em kickbox. Os treinos de competição é muito pegado, então só quem vai saber como são os treinos de competição é quem é atleta de verdade. São treinos duros de segunda a domingo na verdade, sem descanso, porque todos nós temos um objetivo em comum, que é ser campeão brasileiro. Não é fácil, mas também não é impossível e a gente sempre vai em busca da vitória. Pretendo, né, ser exemplo aí para a garotada que está começando agora no esporte, né, que eles também possam ter eu como referência, que eles venham sonhar grande e que a gente venha conseguir algo maiores, né? Quando a gente tem amor, né, pelo esporte, a gente não pode desistir, né? A gente tem que persistir sempre. Se a gente tem esse sonho, se esse sonho Deus colocou no nosso coração, a gente tem que buscar, tem que batalhar, vai vir desânimo, vai vir cansaço, mas a gente tem que manter sempre o foco, sem distração. Boa sorte aos atletas. Atletismo. Aconteceu no último final de semana na pista de atletismo da UFPB em João Pessoa o Campeonato Paraibano de Atletismo Adulto. O evento reuniu 300 atletas de diversas regiões da Paraíba e na programação incluiu um festival sub-14 com atividades voltadas para o público infantil. E tudo isso com entrada gratuita. A competição foi promovida pela Federação Paraibana de Atletismo em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo. E teve também o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Entre os participantes estavam Diogo Cauã, Edmar Júnior e o fundista Vinícius Oliveira, destaque da Seleção Brasileira Sub-20, bem como o velocista paraibano Petrúcio Ferreira, tricampeão paralímpico dos 100 metros rasos e considerado o homem mais rápido do mundo em sua categoria. Ele disputou as provas dos 100 metros e 200 metros rasos, visando o Troféu Brasil de Atletismo, que será realizado no fim de julho em São Paulo. Assim, iniciando um novo ciclo paralímpico
com o objetivo de preparação para as competições que virão, entre elas as Paralimpíadas Los Angeles em 2028. Você confere um lance da estreia de um goleiro de 20 anos, que deixou todo mundo em lágrimas. Veja o que as torcidas, tanto contra quanto a favor, fizeram para ele. Ainda de luto, ainda tentando se manter forte. Antes do jogo, houve um momento de silêncio em homenagem ao seu pai. Então algo especial aconteceu. Um por um, os jogadores do time adversário vieram e o consolaram. E aos 90 minutos, ele defendeu um pênalti crucial. Mas o que aconteceu depois? O estádio inteiro, até mesmo a torcida rival, se levantou e comemorou como se tivesse marcado um gol e começou a gritar seu nome. Depois do jogo, eles o abraçaram, demonstraram carinho e garantiram que ele não se sentisse sozinho. Momentos como esse são o motivo pelo qual amamos o futebol. Vamos para o intervalo, mas antes eu quero lembrar a vocês que na próxima segunda-feira, dia 23, às 4 horas da tarde, tem a 17ª Corrida da Fogueira. Mais informações você vê nesse site aí, smcrono.com.br. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Voltamos! E no quadro especialista dessa semana, a médica Larissa Vale, ela é médica cardiologista de esporte, trata sobre um tema relevante, principalmente na última semana, a morte súbita em maratonistas. Veja aí o que ela traz de dado novo sobre esse fato. Essa semana, nós tivemos mais uma triste notícia sobre a morte de um jovem de 20 anos que teve uma parada cardíaca enquanto corria a meia maratona de Porto Alegre. Mais uma notícia dentre várias outras que a gente vem se deparando aí nas redes sociais, nas mídias. E a pergunta que fica é, será que está havendo um aumento de parada cardíaca, um aumento de morte súbita entre praticantes de atividade física, entre os corredores de longa distância? Esse estudo, publicado em março desse ano, buscou responder essa pergunta. Ele avaliou cerca de 29 milhões de participantes de meias maratonas e maratonas que ocorreram nos Estados Unidos entre os anos de 2010 e 2023 e comparou com os dados obtidos entre um estudo realizado entre 2000 e 2009. E os resultados foram: primeiro, durante todos esses anos houve um aumento do número de participantes de corrida de longa distância, mas apesar disso, a incidência de parada cardíaca ela não se alterou. Ou seja, existem mais pessoas participando, então o valor absoluto ele vai aumentar, mas proporcionalmente essa incidência ela continua a mesma. Além disso, hoje em dia está havendo uma maior divulgação dessas notícias na mídia, o que leva a uma falsa percepção desse aumento. O segundo resultado importante obtido nesse estudo é que, apesar da incidência ser a mesma, a mortalidade durante essas paradas cardíacas ela reduziu drasticamente. O estudo mostrou que o risco de morrer durante esses eventos reduziu cerca de 50%. Mas como assim, Larissa? Porque apesar de ocorrer essas paradas cardíacas, esses participantes eles foram reanimados e foram ressuscitados. E isso a gente atribui ao fato de ter mais equipes médicas qualificadas durante as provas, com atendimento precoce e um acesso fácil e rápido ao DEA, que é o desfibrilador externo automático, para ser utilizado durante essas paradas cardíacas. E é isso que a gente tem que exigir das nossas provas e dos nossos eventos esportivos aqui no Brasil. E por fim, o terceiro ponto importante é que a maior parte dessas paradas cardíacas ocorreu em homens durante a prática da maratona e a principal causa foi a doença arterial coronariana, que é uma obstrução das artérias do coração que pode predispor ao infarto, que é uma causa que ela pode ser facilmente diagnosticada durante uma avaliação cardiológica de rotina. Então a mensagem que fica desse estudo é: a gente não tem que ter medo de correr corridas de longa distância, fazer uma meia maratona, uma maratona. Não está havendo o maior número de mortes nos últimos tempos. Agora a gente precisa se conscientizar de sempre estar realizando uma avaliação cardiológica de rotina, porque as principais causas de morte súbita no esporte, elas são silenciosas, mas elas podem ser detectadas durante uma avaliação com o cardiologista. O assunto agora é futebol Série C. Na estreia do novo refletor do estádio Almedão, o Botafogo jogou contra o Caxias pela 9ª rodada da Série C e perdeu. Os gols surgiram de arremessos laterais. O primeiro foi do time da casa, aos 17 minutos do primeiro tempo. Arremesso lateral na área, Henrique Dourado toca de cabeça, a zaga gaúcha falha e Gabriel Honório aproveita o erro e chuta entre os zagueiros, fazendo Botafogo 1-0.
O empate do Caxias veio no primeiro tempo, com esse golaço. Arremesso lateral pelo setor direito, lançamento na área e de cabeça, Eduardo Melo manda no ângulo, 1-1. A virada iniciou em jogada lateral. Troca de passe rápido, Thomas Bastos vem livre e chuta no meio, um chute seco, fazendo a virada do Grená. E assim, o árbitro terminou o jogo no Almedão. Botafogo da Paraíba 1, Caxias do Rio Grande do Sul 2. Ao final da partida, o técnico do Botafogo, Márcio Fernandes, destacou esses 3 pontos do time. O psicológico dos jogadores, o medo de não cair, bem como os gols tomados pelas laterais, como sendo algo não normal. Acho que o momento que a gente está fazendo com que o nosso time não tenha essa confiança, porque nós estávamos ganhando o jogo, tranquilo, o jogo estava controlado, né? Mas deixamos a vitória escapar em 2 gols de lateral. Tivemos chances para fazer o segundo gol, mas aí é o que eu estou te falando. Aí a gente erra no final. Teve um lance que nós não conseguimos colocar o pé na bola para fazer o gol. Então são coisas que realmente eu encaro que é a situação, que não é possível. Não tem como a gente não acertar um toque daquele. Tem jogadores com muita condição fazendo coisas absurdas. Se você analisar o primeiro gol que nós levamos, a bola estava na nossa mão. A gente deixou a bola picar, passar por cima e tomamos contra-ataque de lateral. É um absurdo. E se a gente olhar o segundo gol, foi de lateral novamente. É que pode a gente tomar 2 gols de lateral. Então, não é uma coisa normal. Agora é só com um trabalho, da confiança, é esses jogadores que a gente tem para poder sair. Não adianta a gente começar a bater, que não. Aí vai ficar pior. O próximo desafio do Botafogo será no dia 30, às 7h30 da noite, uma segunda-feira, no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. E a classificação segue assim. O primeiro é o Caxias com 18 pontos. Em segundo tem a Ponte Preta, terceiro Ipiranga, Londrina, CSA, Brusque, Maringá e fechando a zona de classificação, o Ituano. Botafogo aparece na 15ª colocação com 9 pontos conquistados. Na zona do rebaixamento tem Retrô, o Itabaiana é o 18º colocado e próximo adversário do Botafogo, mesma pontuação do Confiança e do Anápolis, que é o último. Série D, jogando em Pernambuco, o Souza perdeu para a Cobra Coral Santa Cruz de Pernambuco. O primeiro gol da Cobra Coral veio após esse pênalti em cima de Thiago Galhardo. O próprio bate e converte, deixando o Santinha na frente, 1-0. Na sequência, o Souza perdeu uma ótima oportunidade de empatar. Após essa jogada recuada pela esquerda, o goleiro Felipe Alves falha. Luiz Henrique cruza, rasteiro para Ian Augusto finalizar, com um gol aberto e acertou o travessão. Aos 23, ataque pela esquerda, Giovani cruza na medida, rasteiro para Thiaguinho aparecer entre os zagueiros e finalizar, fazendo o segundo gol da Cobra Coral em cima do Dino. Aos 42 do primeiro tempo, o Souza ainda teve essa oportunidade que parou na trave. Luiz Henrique finaliza fora da área, de chapa, e a bola bate na trave do lado esquerdo de Felipe Alves. E foi isso. Santa Cruz, líder classificado com 22 pontos, 2, Souza volta à lanterna e eliminado do grupo 0. No grupo 3, a 10ª rodada da Série D tem os seguintes jogos. No sábado, dia 28, 2 jogos. Um às 15 horas entre Santa Cruz de Natal e América de Natal. O outro às 17 no Presidente Vargas, no Ceará, Ferroviário e 13. Já no domingo, dia 29, às 4h30 da tarde, o Souza enfrenta o Horizonte. Na sequência, às 17 horas do domingo, tem o confronto dos pernambucanos, Santa Cruz e Central de Caruaru, no estádio do Arruda. Vamos no intervalo. Na sequência tem uma entrevista com o piloto Rally Amorim. Ele é bicampeão brasileiro na categoria Super Street com moto e vai tratar tudo sobre a modalidade e sua carreira. Fica aí, o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte e na entrevista dessa semana a gente recebe o piloto profissional, multicampeão, recordista em acrobacias radicais sobre moto. Ele, Rally Amorim, falando sobre a modalidade
e suas experiências. Harley, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. O que é o esporte de acrobacia radical sobre moto? O esporte stunt wheeling, né, essa prática incrível de acrobacias em motos, é você dominar com maestria e equilíbrio as manobras em solo. Há uma diferença que as pessoas me perguntam, Harley, qual é a diferença disso para o freestyle? O freestyle e o motocross são saltos com rampas e acrobacias em rampas. Na nossa modalidade, nós estamos fazendo as acrobacias no solo, no chão. Então, existem associações, federações, campeonatos e também essa parte profissional, que chamamos a parte de apresentações com empresas que fazemos turnês para divulgar o esporte. E isso aí que eu pratico, que eu amo. E como é que é feito essa competição? Quais são os critérios para se avaliar quem é o campeão, quem é o segundo? Como é que acontece? Então, existem jurados, né, capacitados que foram pilotos profissionais, grandes nomes no esporte. Então ele avalia toda a sua volta, toda a sua desenvoltura na pista, extensão de pista, diversidades de manobras, radicalidades, como interage com o público. E cada um dá uma nota segundo a apresentação. Mediante isso, você é avaliado e julgado, você é obrigado a andar com a roda em determinado tempo e também é obrigado, como piloto profissional, a tirar as rodas para andar sem as rodas da moto. E essa parte já é mais difícil, porque como não está sem a roda, todos os comandos ficam mais complicados, você não pode errar. E no final de tudo, ele dá uma nota final e sabe quem é campeão, vice-campeão, por aí vai. Qual a diferença do esporte de acrobacias radicais sobre moto para o chamado grau? As pessoas confundem uma com a outra, a questão da segurança, tem local apropriado? Sim, né? Uma boa questão. Queremos, assim, dizer que o stunt wheeling é o pai, é o início, é aquela coisa que nasceu sim das ruas, deriva das ruas nos tempos de 80, 90, mas o pessoal daquela geração vinha mais querendo o profissional, procurar lugares apropriados, patrocínios, shows, e com com essas apresentações foram surgindo novos nomes, novas equipes, novos profissionais, e eu conheci o esporte desta maneira, né? Com um olhar profissional. Com um olhar profissional. O grau também deriva das ruas, mas o grau é como eu falo, o grau tem que ser avaliado por quem pratica. O que eu quero? Se eu levo o nome 244 é crime, eu ponho uma camisa nas minhas costas. Mas se eu estou divulgando que eu quero que legalize, mas se você, amigo, não dá o próprio exemplo fazendo essas acrobacias na rua, então você não está sendo consciente disso. Então o que eu indico a você? Procurar profissionais, um lugar apropriado, como um kart que precisa de uma pista, o futebol, uma quadra. Use capacete, né? Isso, procurem associações, federações, pessoas que praticam o grau, o famoso grau, em lugares apropriados e fechados, e faça que não tem problema algum. Até para o público que está acompanhando, né? Isso, você vai estar não colocando sua vida em risco, nem de terceiros que estão acompanhando. Que é justamente o que o Código Nacional de Trânsito Brasileiro destaca sobre esse risco que você chamou a atenção, do 244, o perigo de andar de forma irresponsável. Isso. Tanto para a sua vida quanto a vida de terceiros, né? Isso é proibido. O Código Brasileiro de Trânsito, ele traz isso, né? O CTB, ele traz que na Lei 9.503 de 1997, que é a responsabilidade de condutores, de ciclistas, de pedestres, da sociedade em geral, cuidar do trânsito. Então, se eu estou conduzindo uma motocicleta ou um carro, eu tenho que ter a consciência de que existem regras e foram estabelecidas por Deus e existem as autoridades para estar fiscalizando, para você estar andando certo, você viver de forma correta, se está andando, infelizmente, de maneira errada, ser punido por isso. Com certeza. E aí é onde vem a história do esporte e de uma coisa muito amadora, né? Ô Harley, você tem 20 anos na história no esporte, tornou-se embaixador nacional do trânsito, como é que foi isso? Eu fico muito feliz, Pedro, em saber que você é um cara que vem me acompanhando. A gente sabe que as sementes a gente carrega na nossa mão. E a Bíblia sempre fala disso, que a gente vai jogar em terrenos e a gente acha que essas sementes ela tem um tempo imediato. As pessoas de hoje querem resolver as coisas bem rápido e às vezes as sementes que lançamos lá atrás, ela leva um tempo para amadurecer, para semear, para dar o fruto. E eu acho, Pedro, que o que eu estou colhendo agora, eu falo assim para você que está nos assistindo, é que com certeza tudo que a gente faz com amor, com humildade, com fé em Deus, a gente consegue sim. E eu estou colhendo esses resultados.
E como é que é essa parceria com os órgãos de trânsito do Brasil? Polícia Rodoviária Federal, o Estado, da própria Prefeitura. Como é que é essa história de ser embaixador nacional do trânsito? Como em off eu estava falando para você antes, eu dava trabalho para eles também, eu saí das ruas, mas quando eu me conscientizei, e a consciência abre a tua mente, te leva a um novo patamar. Então hoje eu trabalho com eles usando a minha própria imagem, usando a minha experiência profissional, para tentar conscientizar não só o público de moto, mas também aos pedestres, a conscientização das regras de trânsito. Fazemos trabalho em escolas, fazemos trabalhos em praças, fazemos trabalhos com diversos órgãos, trabalho com a Polícia Rodoviária Federal, com o BPTran. Então, vai uma janela muito grande, muito grande. Quero mandar um abraço para a Biba Haddad Vieira, que sempre nos acompanha nesse trabalho, a todo o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as pessoas, todos esses agentes que trabalham conosco. Inclusive o superintendente Pedro Ivo, que sempre acompanha o Cidade Esporte aqui. Então, essa parceria de conscientizar crianças, adolescentes nas escolas e nos órgãos de trânsito, você leva essas informações de como ter os cuidados e evitar esses erros que os chamados graus da turma que realiza no meio da rua, conduzindo de forma irresponsável. Agora, você também tornou-se uma referência para a Paraíba, no Brasil, inclusive no mundo, participando de programas de TV, não só nacional quanto internacionais, né? O único paraibano recordista de manobras esportivas. Por que o esporte teve essa queda, de forma geral? Principalmente aqui, que teve até a federação, e você comandou por uma época a federação desse tipo de modalidade, e hoje a gente não escuta falar. Em conversas com o meu ex-empresário, eu tinha um projeto para realizar chamado Piloto do Amanhã. Queria formar, ser um mentor, apresentar novos pilotos, e nessa transição eu criei a Federação Paraibana na tentativa de profissionalizar e atrair as pessoas, mas enfim, passamos a federação para outras pessoas, e eu acho que falta de apoio e também de incentivo, e também poucos praticantes querendo de forma profissional, as coisas não andaram. Ô Harley, quem quiser saber um pouco mais desse teu trabalho de conscientização, palestras, né, da modalidade, ou chamar você para fazer alguma apresentação com empresas, como é que faz? Então, pode nos encontrar no Instagram, né, @piloto Harley Amorim. Então tem todas as nossas informações, os vídeos, tudo que a gente posta, tudo que a gente faz, você está nos acompanhando, e para mim vai ser honroso poder desmistificar alguma pergunta sua, poder esclarecer alguma coisa que você, como piloto, como profissional, ou mesmo como pessoa, como amigo mesmo. E rapidinho, bem breve, aqui nós temos 2 troféus, tanto de esporte individual quanto em dupla. Rapidamente, fala um pouquinho pra gente. Então, né, são nossas conquistas, nossa conquista que eu falo, minha, de todo o público paraibano. E aqui temos campeonato brasileiro, eu fui bicampeão brasileiro na categoria individual, na categoria em dupla, numa categoria acima da minha, e eu trouxe alguns aqui para compartilhar com o público. Isso aqui é prova de trabalho e fé em Deus. Show de bola. Harley, muito obrigado pela sua presença no Cidade Esporte. Fica espaço aberto para as suas considerações finais. Eu queria dizer que os sonhos são inspirados por Deus e faz acreditar que o impossível se torna possível quando você coloca em primeiro lugar. A história de um menino simples, sonhador, do altiplano, que saiu das ruas de altiplano aqui de João Pessoa para o mundo, é que eu coloquei Deus na minha frente. E quando Deus vai na frente, Ele aplana teus caminhos, alarga tuas fronteiras e Ele concede vitória e realizações. Agradeço a TV Cidade, agradeço a vocês aqui que estão dando essa oportunidade, ao público que está nos assistindo, e a você, Pedro, por essa rica oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Harley, e isso é uma prova para você que fica empinando bicicleta, moto de forma irresponsável. É possível praticar esse esporte, mas de uma maneira legalizada, correta, com capacete, no local com segurança, SAMU, para não pôr nem a sua vida em risco, nem a de terceiros. E aqui do lado está um ex-motoboy que faz esporte realmente, né, em local apropriado, e tem a sua vida sendo conduzida através de uma fé, do esporte, da segurança, enfim. Harley, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tá aí então você por dentro desse esporte com Harley Amorim. Ele é bicampeão brasileiro, categoria individual, também em dupla, entre outras conquistas, e falou um pouco mais da acrobacia radical sobre moto e recordista mundial. De esportes, vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário. E se você quiser rever esse
e outros programas, dá uma chegada no YouTube TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!